Olá, queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Em que ponto da história profética nós estamos? Com a eleição do Papa Leão XIV, um americano, como vai ficar as profecias bíblicas? E a que ponto da história nós estamos? Preste muita atenção no que esse pastor adventista vai falar e de logo em seguida vamos comentar sobre este assunto aqui, baseado aqui no Espírito de Profecia e na Bíblia, na Palavra de Deus. Preste atenção em o que ele fala e vamos já comentar. Olá, amigos! A essa altura você já sabe que o mundo tem um novo Papa, Leão XIV. E eu gostaria de explicar a você a importância deste nome que foi escolhido pelo Papa. Não é apenas o primeiro Papa americano na história da Igreja Católica pelos últimos 2 milênios, mas o nome escolhido por ele lança dicas sobre como será sua missão e pontificado. O último Papa que escolheu esse nome Leão tornou-se Papa em 1878. Esse Papa herdou uma situação muito desafiadora, pois a Igreja passava por tempos difíceis. Os estados papais haviam sido anexados pela Itália e o Papa era, na verdade, um prisioneiro dentro do Vaticano. Esta era a situação do Papa por quase 30 anos, e o objetivo de Leão XIII era restaurar o catolicismo à sua antiga glória e marcar o seu lugar na cultura dominante. Ele então começou a trabalhar para construir laços com a classe trabalhadora, e assim como Francisco, o antecessor do Papa Leão XIV, ele se interessava no bem-estar do trabalhador, em salários justos, sindicatos e a criar proteções para esta classe. Também é interessante notar que Leão XIII foi o 4º Papa com o mandato mais longo na história da Igreja Católica. Ele foi eleito quase aos 68 anos e o nosso Papa atual, Leão XIV, tem 69 anos. Havia uma sensação de que seu papado seria de curta duração por causa da idade, mas ele viveu até os 90 anos. Ele foi o Papa que elevou James Gibbons ao status de cardeal na América. E, através de uma encíclica, ele fundou a Universidade Americana, também com o objetivo de inserir o catolicismo na cultura americana dominante. É provável que você já tenha ouvido falar do nome James Gibbons, pois ele é muito citado em seminários de profecia. Isso porque James Gibbons, sendo um homem de grande autoridade na Igreja Católica, afirmava que não há base bíblica para mudar o sábado para o domingo. Amigos, estamos vivendo em uma era interessante. Este não apenas é o primeiro Papa americano, mas também o seu nome nos diz quais são as suas intenções. Nosso presidente reconheceu a importância de terem eleito um Papa americano, e é bem possível que, assim como Trump, esse Papa também tenha o objetivo: tornar a América católica novamente. Quero que avaliem isso, meus amigos, onde estamos na história da profecia. Deus nos chamou para esse tempo, este lugar e esta hora. Não há apenas 3 mensagens angélicas, há também um 4º anjo em Apocalipse 18. E o chamado para conhecer o Evangelho, viver o Evangelho, avançar o Evangelho e estar preparado para defender o Evangelho está sobre nós. Que Deus nos ajude a atingir a plena estatura da nossa herança protestante e do grande chamado de Jesus para estarmos perto do nosso Senhor a esta altura da história da Terra. O nome escolhido por esse Papa não é coincidência. Leão XIV pretende unir o pensamento moderno e a Igreja Católica. Assim como Leão XIII tentou fazer o mesmo com a ciência e o intelectualismo da época. Que Deus nos ajude a entendermos aonde estamos na história e a cumprirmos nossa missão. Não tenham medo, sejam fiéis, valentes na batalha. Estudem a profecia, Olá, como é que vão aprendam vocês? qual é o seu Tudo dever. bem? Não fique de fora Essa da proclamação semana eu fui do pego de Evangelho surpresa Eterno. com uma grande Esta é a honra. missão dada por Deus à Igreja Adventista do 7º dia. Pense sobre isso e que Deus o abençoe. Muito bem, vocês ouviram aí o pastor. Eu vou ler aqui, está aqui no livro Grande Conflito, na página 629. Preste muita atenção no que a serva do Senhor escreveu. Preste atenção aqui. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. O que é personificar Cristo? Se transformar como se fosse o próprio Cristo. E continua aqui. A igreja tem há muito tempo
professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Olha só o que diz aqui. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando a descrição do Filho de Deus, dada por João no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 13. Nós estamos vendo aqui que existe duas pessoas americanas que estão tentando dominar o mundo. Nós estamos vendo aí a era Trump fazendo tudo o que ele pode fazer para tentar dominar o mundo. E nós estamos vendo também aqui o Leão 14, que começou agora. E para quem entender as profecias, o Leão 13 foi aquele papa que, como o pastor explicou aí, que tinha um objetivo, porque a igreja havia perdido todo o seu poder em 1798, quando o general Bétheny foi lá na França e prendeu o Papa João Pio VI. Uma de suas cabeças foi ferida de morte, uma das cabeças da besta foi ferida de morte, e só que essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, segundo a besta. Eu creio que a ferida mortal começou a ser curada em 1929. Ela começou a ser curada. Mas quando ela for totalmente curada, a profecia de Apocalipse capítulo 13 diz que toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Agora nós estamos vendo aqui as duas bestas. A besta que surgiu da terra, que é os Estados Unidos, da América, que vai criar leis para perseguir o verdadeiro povo de Deus. E essas leis que foram criadas para os Estados Unidos será aprovada pelos evangélicos e também pelos católicos e também logo em seguida por todas as religiões. Vai começar com os católicos, terá apoio dos evangélicos e agora eles vão criar essas leis para perseguir o verdadeiro povo de Deus, aquele de Apocalipse capítulo 12, verso 17, que diz: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? Satanás. Quem é a mulher? A igreja. Satanás tem ódio desse povo. Quem são esse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus. Que mandamento de Deus? Aquele que Deus falou com a sua própria boca, escreveu com o seu próprio dedo. Embora toda a Bíblia tenha sido inspirada por Deus, nenhuma parte da Bíblia Deus escreveu, a não ser os seus mandamentos. E quando o povo de Deus ama a Deus e guarda os seus mandamentos, Satanás tem ódio desse povo que ama a Deus e que guarda os seus mandamentos. E é por isso que eles vão criar as leis para perseguir esse povo. Então todas as religiões do mundo vão se unir em um propósito. Qual é o propósito? Perseguir o verdadeiro povo de Deus. E nós sabemos que o número dos mártires ainda não se completou. Quando você lê Apocalipse, você vai ver isso aí, né? Quando pediram para Deus, os clamaram para Deus simbolicamente, dizendo: até quando, Senhor? Até quando vingarás o sangue daquelas pessoas que foram degoladas, que foram mortas, que foram torturadas, que morreram por amor do teu nome? E Deus responde: aguarde só mais um pouco, descanse mais um pouquinho, porque o número dos mártires ainda não se completou. Então, eu creio que esse poder que perseguiu o povo de Deus, essa história vai se repetir. Eles vão novamente ter esse poder. E não se engane, esse espírito perseguidor, esse espírito assassino, torturador, está camuflado, está descansando. E algumas pessoas falaram uma vez, comentam, dizendo assim: o pastor Samuel Ramos errou na profecia porque ele falou que a sétima cabeça havia morrido ia morrer com a morte do Francisco. A sétima cabeça iria se acabar, ia morrer, e viria o oitavo rei, o oitavo poder. E o oitavo poder seria o próprio Satanás. Só que nós temos que entender que ela não vai vir no mesmo dia, e nem no segundo dia,
E talvez nem no outro mês. Mas ela pode vir sim. Porque quando ele fala Otávio Poder, nós podemos ter 2 ou 3 significados. Por exemplo, a união do Estado com a igreja. A união dos Estados Unidos com a união com a besta do Apocalipse capítulo 3. A primeira besta com a segunda besta. Seria o 8º poder. Ou somente os Estados Unidos também seria o 8º poder. Ou o próprio Satanás se personificando a Cristo no período deste 8º rei. Então, queridos, o que nós entendemos é que não há mais tempo de nós perdermos. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. E muito em breve, essas profecias vão se cumprir. O evangelho será pregado em todo o mundo rapidamente. Logo, logo vão conhecer quem são esse povo que guarda os mandamentos de Deus, que estão contra as leis do Estado, contra a lei dos seus países. Esse povo deve ser extinto da face da terra. São poucos. Vamos então acabar com esse povo. Aí vamos ter paz. A igreja vai estar unida. O povo vai estar unido. Os países vão estar unidos. Vamos ter paz. Não vai ter mais guerra, porque haverá só menos uma religião. Vamos adorar somente um Deus. Guardar apenas um dia. E será o domingo. Será obrigatório você guardar e santificar esse dia. Será obrigatório para você estudar, trabalhar, comprar e vender no dia de sábado. Eu ainda acredito que muito em breve vão fazer um boicote econômico. Quando já essas coisas estiverem acontecendo, vão fechar todos os comércios e abrir apenas no pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Eu ainda acredito que isso vai acontecer. Vai acontecer um boicote econômico, só vai poder comprar e vender. Quem tiver a marca da besta ou o número do seu nome. Quando você lê aqui, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, eu vou ler aqui para vocês, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, preste atenção aí. Em verso 3 em diante. Então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte. Olha aqui, 1798, uma de suas cabeças foi golpeada de morte quando prenderam o Papa João Pio VI. Nenhum Papa perderam todos os poderes que ele tinha, os seus antecessores não falavam em público e não tinham poder como um chefe de Estado. Então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E o verso 4 diz o seguinte: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quem foi que deu poder para a besta? Satanás. O dragão, Satanás, que deu poder para esta besta aqui. A besta que emergiu do mar. Quem é a besta que emergiu do mar? O poder papal. Quem deu poder para ele não foi Deus, mas foi Satanás, dragão. Então ele é um servo de Satanás. Ele está sentado num trono ali como se fosse um próprio Deus, recebe adoração, comete blasfêmias. E aqui diz o seguinte, continuando: foi-lhe dada uma boca que proferisse arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Preste bem atenção, que aqui quando fala a ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, está falando de quando? De 1929 para cá. Quando a ferida mortal começou a ser curada e quando ela for totalmente curada, vai ser dada uma boca para proferir arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. Aí você vai entender se quando começar essa grande perseguição, quando a igreja romana novamente recebeu o poder que ela tinha no passado, que esse sempre foi o sonho deles, continuar dominando o mundo. Lembre-se que nessa época de 538 até 1798, os reis, os imperadores só poderiam governar se fosse coroado pelo Papa. Mas quando o Papa foi preso e perdeu todos os poderes que ele tinha, a maioria dos poderes que ele tinha, o que aconteceu? Essa ferida uma de suas cabeças foi ferida como de morte, mas não morreu, porque a ferida mortal foi curada. E quando ela for curada, totalmente curada,
o mesmo poder que ela tinha no passado, desde de 1538 até 1798, preste bem atenção, que aqui não está falando desta data. Aqui está falando depois que a ferida mortal foi curada. Aí nós, muitos teólogos adventistas, pegam esta data e colocam para o passado. Eu não estou aqui dizendo que será de 42 meses exato. O que eu estou dizendo aqui é que para nós entendermos que isso aqui será abreviado. Eu não creio que vai ser exatamente isso aqui literal, porque toda a Bíblia é simbólica. E também aqui não vai ser 1260 anos mais não. E eu não sei se vai ser 2.260 dias, como alguns pastores pregam. O pastor Samuel Ramos disse que não, vai ser exato 1.260 dias. Deus abreviou os anos como um dia. Eu creio que quando ele fala isso aqui, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano. Eu acredito que isso aqui é como se ele estivesse dizendo assim, não vai ser mais muito tempo como foi no passado, mas será pouco tempo. Aqui então diz, preste bem atenção, que aqui, quando a ferida mortal for curada, a terra vai se maravilhar. E agora, vai ser dado uma boca para proferir arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Aqui não está no passado. Você pode até colocar para o passado, mas do que 38. Mas aqui está falando que depois que a ferida mortal foi curada. Ela não foi curada em 1538. Ela não tinha sido ferida. Entenderam? Aqui está falando depois da ferida mortal ser curada. Então está falando do tempo do fim. Eu abriu a boca com blasfêmia contra Deus para agir, difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam na terra. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu ainda autoridade sobre cada nação, tribo, língua e povo. Preste atenção no verso 8. Adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando você lê Apocalipse capítulo 16 e o verso 13, esse aqui é um assunto que a gente vai deixar para fazer só um vídeo sobre este assunto. Nós vamos ver que existe um poder, 3 poderes malignos que vão pelejar contra o povo de Deus. Como se fosse rãs, que a rãs tem poder na língua. Então vamos ver aí pastores famosos, padres, bispos, pessoas religiosas, políticos que são hoje aclamados por multidões, políticos, eu não estou falando só do Brasil não, do mundo. Líderes, líderes mundiais, líderes religiosos, eles vão usar suas línguas com um argumento tão maravilhoso, tão lindo, para aquelas pessoas que não tiverem realmente arraigado na palavra de Deus, serão iludidas e serão enganadas. Queridos, eu creio que estamos vivendo no fim do tempo do fim. Não foi coincidência. Um Papa americano, o primeiro Papa americano da história, e ele escolheu o nome, Leão XIV. O que Leão XIII queria? Queria novamente que o poder da igreja voltasse. Quando ele começou, se não me engano, lá para 1800 e pouco, 120 e pouco, não estou lembrado da data exatamente, e quando ele reinou muito, ele reinou durante 30 anos, e ele queria unificar novamente a igreja, para que a igreja novamente tivesse aquele poder que havia perdido no passado. Então ali ajudando os pobres, ajudando os necessitados, unindo os pensamentos com a ciência, para que a ciência moderna entendesse que a religião e a ciência andam juntas, e o maior objetivo dele realmente era que o poder que ele havia perdido voltasse. E esse é o desejo deste novo Papa. E preste atenção, ele é um Papa americano. E qual a intenção dos Estados Unidos? Dominar o mundo. Essa é a intenção deles. E qual será a intenção da primeira besta? Também dominar o mundo. Então, querido, quando o Estado se unir com a religião, pode ter certeza que haverá catástrofes, guerras, genocídios, morte, perseguição.
É isso que vai acontecer no tempo do fim, quando realmente se unirem esses dois poderes e criarem leis para realmente, segundo eles, para proteger a família, para proteger o Estado, para proteger a igreja. Mas, na realidade, a soma de tudo isso, a intenção de Satanás é criar leis para perseguir o povo de Deus e matar o povo de Deus, destruir o povo de Deus. Mas graças a Deus, que mais tem poder do nosso lado do que do lado deles. Podemos até perder a nossa vida, podemos até ser torturados, podemos até ser presos, podemos até ser mortos. Mas uma coisa, Satanás não poderá tirar o nosso nome do livro da vida do Cordeiro, porque nosso nome estará ali. Só vai comprar e vender quem tiver a marca da besta. Aquele que não comprar nem vender terá o selo de aquele que não tiver a marca da besta, vai ter o selo de Deus. Então só vai ter duas marcas: o selo de Deus, que será na fronte, aceitou, e da besta, que será na mão direita, símbolo de trabalho. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fique na santa paz de Jesus. Vamos nos preparar, porque estamos vivendo os últimos momentos deste mundo. Eu quero orar por ti. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está assistindo este vídeo. Abençoe o seu lar, a sua família. Em nome de Jesus, entra na vida dela. Abra a mente dela para entender a tua palavra, compreender, pôr em prática, saber ensinar outras pessoas. Prepara-nos, Senhor, para esses últimos dias. Se for de tua vontade que a gente esteja vivo até lá, o Senhor venha nos dar força e poder e nos confirmar nosso nome no livro da vida do Cordeiro para toda a eternidade. Entrega a vida de cada pessoa que for assistir esse vídeo em tuas mãos, aos teus cuidados, a tua proteção, guardando de todo o mal, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um grande abraço, fique na santa paz de Jesus. TV Santarém, canal da bênção, canal da profecia, o canal da verdade.